Eu vou criar um projeto novo aqui. Vocês já vão receber aqui esse template, que é um template novo também, que Ô, deveria ô, ô, estar ô, aqui. Dionísio, mas Oi. isso serve até para os casos, para fazer a forma, eu posso testar de imediato, essa semana mesmo, Pode, claro. mesmo nos projetos que tem propensão, porque a forma é a mesma. Pode sim, não tem problema nenhum. Beleza. Proteção é armação, né? Se você usar a forma, Não, você, exatamente, você pode ué. usar como quiser. Deixa eu Não, só porque eu já pegar o faço template aqui. porque todas as minhas formas é feita no Revit, Aham, tá? De qualquer tipo de projeto eu já faço no Revit. Então, se tiver já essa forma aí pronta, suas aí, ó, tem. que nem o Ramon É, falou, aperta um botão, sai tudo pronto, né, Márcio? É isso que eu quero. Beleza. pronta não tá, mas tá, vai chegar lá. Deixa eu só botar o template novo aqui. O template novo é esse aqui, 1130. Foi essa pastinha que eu mandei antes aí para vocês, tá? Então eu vou abrir um template novo aqui, um projeto novo baseado no template, Esse tá? template aí é o que já estava lá que você tinha mandado no grupo, né? Acabei de mandar agora, um pouquinho antes da Uhum. reunião, tá? Mandei dentro da pasta porque a gente descobriu que o Telegram está corrompendo arquivo. Sim. Então já é esse template aqui, tá? A primeira coisa a fazer é puxar aqui para o 3D dele, tá? Quando a gente quer puxar um projeto, é o que eu quero até mostrar isso que eu não mostrei isso para vocês antes. Quando você quer puxar um projeto que já estava lá em outro template, o melhor é você pegar o template novo, como eu fiz aqui, iniciar o projeto do template novo e fazer uma inserção de um modelo do Revit com o teu projeto antigo. Então, por exemplo, eu vou pegar aqui o meu projeto 1, Revit BIM 2024, é esse aqui. Tá? Então, ele é meio pesadinho, porque ele está todo modelado, com a armação modelada. Mas aí eu trouxe lá do template antigão, ele trouxe para cá. Então a primeira coisa que ele vem, quando você traz por aqui pelo vínculo do Revit, ele vem como vínculo, né? Então se ele está como vínculo, a gente tem que vincular ele aqui dentro, né? Eu tiro isso daqui e boto esses dois, é a maneira mais rápida, tá? Ele dá sempre essa mensagem boba, e você deixa ele vir, né? Demora aqui um pouquinho porque é muita armação que tem nesse projeto e não é pequenininho. Mas aí é problemas Revit. Bom, ele veio aqui, quando ele termina de vincular, ele dá essa mensagem aqui. Você pode remover esse vínculo, que eu não preciso mais dele. E logo depois de remover, você vem aqui em desagrupar, para deixar o modelo limpo aqui dentro, como se tivesse nascido aqui. Se quiser deixar teus modelinhos pesados, você pode vir aqui em modelo e retirar esse vínculo daqui, ó. Você pode apagar isso. Você já trouxe ele para cá para dentro. Opa, aqui não, estou apagando o nome, né? Você trouxe ele aqui para dentro. Coisa nova. Apaguei ele aqui, eu posso apagar, tá? E aí agora eu vou começar a usar o off estrutural, tá? Se fosse um outro modelo qualquer, porque esse modelo foi o que eu usei para fazer a minha caixa de escopo. Mas eu já mostrei a vocês em outras ocasiões que essa caixa de escopo ela resolve um monte de problema. Quem não gostar disso, simplesmente apaga e faz do jeito que você quiser. Mas eu não vivo sem caixa de escopo, então eu sempre recomendo a fazer a caixa de escopo. E o meu macete é o seguinte: eu deixo essas duas elevações aqui, eu deixo soltas, sem a caixa de escopo, então você pode mexer nela, tá vendo? E essas duas daqui de baixo, eu já deixo presa, tanto que você nem vê mais. Isso facilita para se você tiver várias plantas e várias plantas de forma e tudo mais, as plantas vão sendo geradas já tanto com os eixos quanto com os níveis nos lugares certos, sem você ter que ficar mexendo nisso planta a planta. Então a caixa de escopo é vida, é só a gente se acostumar a mexer com ela. Mas quem não quiser mexer não tem problema, o Office estrutural não depende disso, não sabe trabalhar ou não gosta, tira ela fora, apaga, vai funcionar do mesmo jeito, tá? Bom, novidades. Assim que você traz um modelo novo, você sabe que eu não posso ter um template sem ter um nível. Então o nível que eu deixo no template é esse aqui, que eu chamo de provisório, tá? Como o Ramon, agora com formas, o Ramon fez
a automatização dos ranges, né, das limitações superiores e inferiores das plantas, porque isso depende do projeto de cada um, não dava para setar de uma em uma, então ele fez isso com programação. Então, a gente foi obrigado a deixar esses ranges soltos, tá? Quando vem lá do TQS ou não vem, como a gente fez agora, trouxe o modelo, não vem nenhuma planta de lá. Então, para que as plantas apareçam aqui, as que viriam lá do TQS, você tem que vir aqui em vista de planta, porque eu trouxe, né, se viesse do TQS, elas estariam aí. Como eu trouxe o modelo e vinculei, elas não vão estar aí, né? Apertei o lugar errado. Eu vou aqui em vistas de planta, planta de projeto estrutural, né? Planta estrutural, pego todas elas e digo que sim. Aí ele botou todas as plantas aqui. Só que como essas limitações estão soltas, isso aqui pode parecer uma bagunça para você no início. Então você vem aqui, ó, em vista e usa esse template de vista aqui, ó, superestrutura inicial, que não é do Office estrutural, é só para você poder ver as plantas que vêm lá do TQS, tá? De uma forma coerente. Então você aplica ele aqui, que aí você vai ter aqui a casa de máquina, aqui o sétimo teto, aqui a cobertura. Então é do jeito que vem lá do TQS, né? Na verdade eu não apliquei nesses aqui, eu apliquei num só. Então vou aplicar em todos aqui ao mesmo tempo. Ô, Dionísio, Superestrutura. nesse template seu, você está fazendo da forma correta, que é olhar para cima, né? Não Não, lembra porque... isso. Eita, Não lembra isso. Eu Não, corto tô e perguntando olho pra gente para poder... cima sempre. Tá certo. Bom, aí começa a mágica do Ramon, né? A partir do momento que você tenha... Aliás, antes de fazer a mágica do Ramon, eu vou mostrar para... Vou pegar um teto aqui qualquer e vou mostrar para vocês os comandos, tá? Eu vou esconder, por enquanto, esses eixos aqui, para não me atrapalhar. E vou mostrar aqui as mágicas do Ramon. Então, eu vou entrar aqui no Office estrutural, que fica bem em cima da apresentação aqui. Eu tenho que... Isso. E aqui vou entrar, antes de entrar em forma, não entra aqui em forma direta não, para você aprender o que tem. Você vem aqui em cota, tá vendo? Ao você colocar a cota, você vai vir para essa janelinha aqui. Então, repara que eu tenho as cotas aqui, as possibilidades são cota de vigas, cota de pilar e cota de eixo. Eu vou explicar para vocês já fazendo um e depois eu vou justificar isso aqui, tá? Então, primeiro, cota de pilar. Quando eu clico em cota de pilar, ele pergunta se eu quero cotar a face, os centros, tá? Ou as extremidades. As extremidades é para eixo. Então, eu vou deixar aqui na face, vou dizer criar cota, tá? E a partir disso, eu toco nesse pilar aqui, ó, tá? E puxo ele aqui para cá, ó, por essa linha aqui e boto aqui em cima, ó. Não, tu tem que dar 2 cliques, Dionísio. Primeiro na face aí do pilar aí. Primeiro na face, eu nem lembro mais. E depois aqui, ó. E depois no canto você quer soltar, que ela fique, que a cota fique. Tá vendo o mal de Isso. ficar usando só o automático? A gente esquece o triângulo. Então o que ele fez aqui? Ele pegou todas as faces do pilar, tá vendo? Se eu quiser pegar essa segunda aqui, ó, de vigas, tá? E mandar criar a cota, ele vai chegar, aonde eu parar com o cursor e clicar, ele vai fazer somente cotas de viga, tá vendo? Repara que aqui o pilar tem a mesma seção da viga, mas se eu chegar aqui, por exemplo, aqui, criar a cota novamente e fizer essa de cá, ó, tá? Ele vai pegar somente cotas de viga. Por que isso? Se eu pegar, por exemplo, esse daqui e quiser uma cota de pilar aqui dentro, ó, pela face, eu vou criar aqui, ó. Primeiro eu boto na face do pilar e depois eu puxo para o lugar onde eu quero cotar. Então repara que ele está cotando só o pilar, tá vendo? 60, 60, 80 e 60 aqui. Eu estou lançando dessa forma, eu não tenho uma cota misturada, porque as minhas plantas não têm isso, mas a cota automática ela está fazendo de uma forma depois que eu vou mostrar para vocês. Se vocês quiserem intervir, não tem problema nenhum. Repara que vocês estão no Revit, né? Então se você estiver no Revit aqui e quiser
que uma cota qualquer, por exemplo, essa cota de viga aqui, aqui eu não vou ter, né, porque essa planta é comportada, mas se eu quiser que essa cota de viga pegue esse pilar aqui também, basta que eu edite ela aqui e bote aqui que ela vai fazer o que você quer, né? Tá? Então, quer dizer, você tem os recursos ou do próprio programa ou do próprio Revit para implementar o que você quiser, tá? Dionísio, Fala. ali naquela a segunda exemplo de cota que tu fez com pilares, volta ali em cima um pouquinho. Esse aí do meio, embaixo, aí. A gente tem aí esses 3 ou 4 pilares que estão perfeitamente alinhados, né? Uhum. Se um deles tiver, sei lá, Não tem deslocado para problema, baixo, não tem problema. ele não tem uma área de abrangência dessa cota? Tem. Né? Qual é essa área de abrangência? Pois é a área lógica em função do que tiver o próximo pilar. Isso deu muito trabalho, foi um algoritmo muito complicado que o Ramon fez, mas muito complicado mesmo, e que o resultado em todas as pranchas que a gente testou, inclusive de clientes, algumas pranchas bem estranhas, deu certo. Quer dizer, ele faz uma cotagem bem razoável em relação a isso, tá? Agora, para o que a gente decidiu também, Alberto, assim, o que aconteceu foi o seguinte, como não é só cota de pilar, tem tag de viga, tag de pilar, X de local onde está em branco, eixo, tem um monte de coisa, a gente chegou à conclusão de que cada escritório vai ter um lugar específico para botar isso. Então, a gente não conseguiu chegar a um consenso, vamos dizer assim, em todas as plantas, de conseguir um algoritmo que fizesse milagre, porque ele teria que ver a planta, né? Então, o que a gente estabeleceu? E aí eu já vou para o automático. Eu vou pegar agora aqui Se você quiser fazer automático, agora eu vou mostrar o que o automático faz, né? Aqui em formas, você vem aqui para forma, tá? E aqui tem todas elas. Eu vou tirar todas para não, porque esse projeto é pesado e como está com armação, ele vai demorar um pouco para a gente não perder tempo aqui. Mas vou botar aqui, por exemplo, o segundo teto, tá? E vou gerar essa planta aqui. Eu consigo gerar em 3 escalas, 50, 75 e 100. Não é fácil isso aqui também, porque não é simplesmente mudar a escala. A gente criou novas linhas de cota, novas tags, tudo para isso, porque a gente ficava horrível se você mudasse a escala e não mudasse todos esses parâmetros. Então a gente fez tudo isso aqui, então está ficando muito bom você gerar em qualquer uma dessas escalas, né? Mas também a gente não gerou mais do que isso, porque a gente tem que gerar tanto código e tanta tag, tanta coisa para fazer isso, que a gente achou que essas 3 eram suficientes. Se com o andar da carruagem a gente achar que não é, a gente vai criando mais, mas por enquanto tá bem razoável, né? Fica a dica para quando vocês forem trabalhar no tão esperado Off Precast. Uhum. Escala 1 para 100. Eu não me lembro qual foi o último projeto que a gente fez aqui na escala 1 para 100. Pelo contrário, você preferia 1 para 25, né? Uhum. Não, eu prefiro 1 para 200. Ah, maior? Muito maior. Mas e para os detalhes? E para os detalhes de forma de pilar? Aí detalhe é outra coisa. Tá. Detalhamento a gente trabalha na 1 para 50, 1 para 100, mas forma mesmo. Quer dizer, 1 para 200 é uma boa chute também, né? Alberto, o restante que trabalha com... O Márcio está exemplificando em galpões pré-moldados que não tem muitas informações, né? Assim, nem só galpão. Por exemplo, é difícil mesmo. O projeto de pré-moldado, quando entra em determinado 30 nível mil de metros empresa, quadrados. é muito grande. Eu fiz shopping, é isso mesmo, eu entendi. Eu fiz shopping pré-fabricado e o shopping tem 30 mil, 35 mil metros quadrados de área plana. Aí realmente, se você não botar numa prancha, tem toda a razão. É isso mesmo. E pior, a parte de baixo dele era concreto armado convencional e eu tive que jogar na prancha de 1 para 200 também. É isso mesmo. É uma coisa a ver. O Guilherme, Alberto, o restante aí, vocês trabalham muito com 1 para 200 também, convencional? Não. 50, 75. Então, 100 está de vez em quando. No pior dos casos, 125, mas
A turma reclama muito mesmo, né? Aí muitas vezes o que que a gente faz? Se o projeto é muito grande, a gente Divide, né? divide, põe uma localização e divide ela. É porque Dionísio, o do concreto, ponto. até porque o concreto, quando for convencional, se for muito grande assim, então o cara geralmente bota uma junta de dilatação, Tem né? junta. Então Isso, a tem junta junta. você separa. Verdade. Exatamente. Bom, Do ponto de vista de código, tá bem simples a gente adicionar Ah. quantas escalas forem Ah. necessárias aí, tá? isso aí não tem problema não, é só um trabalhinho a mais. Agora aqui, eu vou gerar então a do segundo teto, só para vocês verem. E aí vamos fazer uma crítica em relação a como está agora, tá? Então repara só, ele gerou aqui, ele deixou a planta, vamos dizer assim, que vinha lá do TQS aqui, tá? E cria uma outra chamada, que começa com planta de formas, tá vendo? Ele criou aqui em cima. Só que essa que criou, aí é show mesmo, né? Porque aí ele pegou, esquece o eixo, tá? Eu vou até apagar o eixo aqui, porque o eixo, por enquanto, a gente não tratou ainda como deveria, mas deixa eu só pegar aqui. Porra, vou pegar tudo logo aí. Dionísio é o inimigo dos atalhos. Eu ia falar isso agora. Falei, cara, Cara, se vocês trabalhassem com 10 programas diferentes, vocês entenderiam, entendeu? Aí, olha só, o que ele fez, cara? Olha que coisa fantástica. O Ramon não existe, né? Realmente ele não existe. Para cada coisa dessa aqui, por exemplo, você vê que nesse pilar aqui ele está botando a tag do lado de cá, e nesse ele está botando do lado de cá. Por quê? Porque ele testou botar aqui, não conseguiu, testou botar aqui, não conseguiu, então ele jogou para cá. Você está entendendo isso em programação? Manja um algoritmo para fazer uma porra dessa? Então ele checa cada uma dessas tags, checa o que tem em volta dele, se bate com alguma coisa, inclusive com o próprio eixo, tá? É porque essa versão que eu tenho aqui não é a mais nova que vocês vão receber o instalador, mas ele já está checando até com o próprio eixo, se tiver eixo aqui, se bate no eixo ou não. E isso é feito para tudo, para todas as tags e tudo mais. Então, o que a gente conseguiu em relação às cotas automáticas? Aqui fora eu joguei a cota de pilar, tá? Até porque ele está fora, eu não tinha outra opção, não tem viga aqui do lado de fora. Só que aqui do lado de dentro, essa aqui, por exemplo, seria desnecessária, tá vendo? Mas o que acontece é o seguinte, ou desnecessária, ou subir um pouquinho com ela. Tá? Quer dizer, coisas desse tipo vocês vão ter que fazer, né? Um pequeno deslocamento em uma coisa ou outra e tal. Então, a gente optou por só fazer cota de viga aqui dentro, entendeu? Se você quiser complementar, aí você entra aqui no comando de cota, eu complementaria e botaria a cota de pilar aqui, né? Chega a caixinha aqui pelo lado, bota a cota de pilar aqui, pela face, ok, e aí marcava essa face aqui, o lugar que eu quero, por exemplo aqui, ó, e ele vai marcar a cota de pilar aqui, tá? Então, quer dizer, a gente não conseguiu, não nessa planta aqui ficou uma maravilha, mas em plantas mais complicadas, com coisa a 45 graus, a gente achou que a primeira impressão do automático ia ser uma impressão ruim, entendeu? Então a gente não quis fazer. Mas existe a possibilidade. E eu vi muitas planchas que chegaram aqui de clientes já do Office Estrutural, que o pessoal fazendo isso mesmo, cortando só internamente vigas, entendeu? E puxando uma ou outra, porque normalmente o pessoal mantém em projetos menores, o pilar fica dentro da área de viga mesmo, entendeu? Então a gente não viu necessidade nesse primeiro momento de fazer esse tipo de cota misturada ainda. Mas essa bola está com vocês, entendeu? Quer dizer, o que vocês acharem que, não, mas isso está atrapalhando, seria bom que tivesse e tal, a gente tenta fazer mais um tipo de cota que seria pegar vigas e pilares na mesma cota, entendeu? Quer dizer, isso está na nossa pauta já está lá no roadmap, mas nesse primeiro momento ainda não tem. Mas ela já está gerando uma planta bem... Você vê, vamos dar uma checada rápida aqui no que eu mexeria, tá? Por exemplo, aqui ele fez certinho, bateu com a laje aqui, tá vendo? Então essa bateu com o nome da laje ali. Não foi nem essa que bateu, né? Acho que foi essa aqui, ó. Então tem algumas coisas que
que dá para você fazer na mão, mas não é muita coisa não, tá? Quer dizer, ele fica, mesmo em plantas mais complicadas, ele se saiu bem direitinho. E já bota tudo, né? Bota tag, bota o X onde tiver vão, tá? Então ele resolve bem resolvida essa parte. O identificador de pilar que nasce, passa, morre. Até quando sim. ele muda de seção também. Verdade. Então eu Que é vou o gerar. caso lá do oitavo. Eu paciente. vou gerar aqui a planta de cobertura. Repara que a planta de cobertura que vem lá do TQS está assim, né? Então, não é assim. Então, eu vou gerar aqui a planta de forma dele. Acho que como tu não tá na versão mais recente, talvez ele não faça a tag, né? Mas ele vai fazer a Shura, assim. Então, vou gerar aqui a planta Ô, de Dionísio. cobertura. Ô, Dionísio, Oi. quando tu clicou no pilar ali à esquerda, se tu clicar, pô, depende de estar na planta tal, à direita, se tu clicar à direita, funciona do mesmo jeito? Ou tem que ser da esquerda primeiro? Tanto faz. Para fazer a cota? Tanto faz. Tanto faz, né? Tanto faz. Tá, beleza. Não sei se tanto faz clicar num pilar do meio. Tanto faz, irmão? Boa pergunta. Tanto faz. Tanto Boa faz. Tanto faz, né? Vamos testar? Aqui, ó. Pode ser. Cota. Se essa de porra não pilar. criou vida própria, tanto faz. A gente sabe que ela cria, né? Criar cota. Aí eu vou escolher esse aqui, tá? Uhum. E puxei pra cá. Aí, Exato. Beleza, é isso aí. tá? Top, bacana. Bom, ele gerou aqui a planta da cobertura. Agora, olha aqui a diferença, ó. A planta da cobertura, o que que ele fez, ó? Pilar que morre. Isso aqui você pode mudar a cor também, tá? Pilar que morre, o pilar que passa, inclusive a própria redução, tá? Ele pegou a seção daqui de baixo. Isso que o Ramon está dizendo, que na versão nova ele já está dando a tag daqui de cima também, tá? A tag da seção de cima, né? Isso. Isso é importante. né? Tá. E aqui e o pilar que nasce, né? Esse aqui nasce na viga. Então, e aqui eu deixei um. E aí vocês podem mudar, não tem problema. Eu deixei uma legenda de pilares aqui, ó. Pilar que nasce, pilar que morre, pilar que continua, tá em item de detalhe. Então você pode botar na prancha à vontade, né? Tá no configurador da gente. Se você quiser personalizar, é só ir lá e colocar. Tá? Então isso aí também já foi colocado. Então tá aqui, ó, tá vendo? Mesmo nessa mais complexa, você vê que a cota ficou bem direitinho, né? Quer dizer, eu tiraria uma dessas aqui, por exemplo. Essa aqui já cortaria aqui, já pegaria e botaria um pouquinho do lado. Quer dizer, algumas coisas vai ter que mexer, mas é muito pouco, tá? Pelos meus projetos aqui, eu mexi em muito pouca coisa. Em todas as plantas geradas. Inclusive ele gera lá de cima também, né? Aqui, ó. Peraí, agora eu vou gerar. Isso aqui é o que vem do TQS, né? Formas. Ô, Johnny, Pode falar. Ele também cota vigas e pilares em ângulo ou só em esquadrejado? Não, em ângulo também. Ele cota baseado em eixos, né? Que você tenha. Sim. Então Sim. ele vai cotar inclinado também. Eu vou mostrar uma planta inclinada. Se eu quiser criar um eixo aí, Dionísio, Não tem diferente dos eixos dos pilares, tem algum problema? Não. Não. Para ele ficar cotando sempre referenciado por esse eixo? Não, se você criar eixo, é isso que a gente está fazendo agora, porque a gente está trabalhando na planta de fundação agora. A gente ainda não está fazendo as plantas de fundação aqui, tá? Eu vou mostrar para vocês o que já tem de fundação, mas as plantas de fundação são mais complicadas justamente por isso, Guilherme. Então o que a gente vai fazer? Se o cara não botar eixo nenhum, nós vamos passar, não o eixo, é como se passasse um arame daquele de obra, sabe como é que é? Isso, é isso Em mesmo. todos os pilares. Então, em todos os eixos de todos os pilares, e aí a gente vai fazer uma tabela em relação a isso. Entendeu? Tá. É como se você montasse mesmo um gabarito na obra. Tá? Então ele vai passar pelo eixo central de todos os pilares. Agora, se você mandar um eixo seu, a gente Isso. vai respeitar o seu eixo e vai cotar com a cota partir mais desse meu próxima eixo. a esse eixo. Exatamente. Show. É exatamente isso. Tá? Beleza. Então aqui eu gerei todas as plantas lá de cima do ático, né? Vamos ver como é que ele vai se portar aqui. Ô, Dionísio, Oi. quanto faz aí? Eu acho que ainda não faz, mas eu não sei se vocês pensaram. Colocar níveis nos elementos que tem algum tipo de inversão. Sim, já coisa desse está tipo. fazendo. Isso, rebaixo.
Viga invertida. É spot elevation, é cota de nível, cota de ponto? Cota de ponto, o recurso do Red. Aqui, por exemplo, Tem aí, ó, ó. só estava misturado aqui, aí o Ramon tá dando um jeito lá disso não acontecer. Mas ele tem aqui, por exemplo, esse pilar aqui parou num nível mais alto ou no nível mais baixo, ou o que tiver, ele vai botar o Spot Elevation, tá? Mesmo para pilar, viga, laje, fundação. Laje. Fundação, não sei. Ah. Mas o resto, sim. Fundação também é importante. Não, Blocos fundação- de nível diferentes. Fundação a gente está fazendo outro tipo de coisa, eu vou te mostrar. Tá. A gente está fazendo outro tipo de coisa. Vou te mostrar lá já. Daí tá. já é, Aqui, por daí já é exemplo. cota de arrasamento. Exatamente. Aqui, ó. Opa, não, assim não dá, né? É só o texto. Ah, Esse pontinho do texto. Isso é meio chato de mexer. Isso aqui a gente está trabalhando nisso. Ele já faz, né? Ele só não está posicionando legal ainda, está sobrepondo e aí está dando um trabalho de cão. E a gente não está com isso pronto ainda, mas vai ficar, vai fazer. Mas você vê que mesmo assim, mesmo no alfa, assim, você já tem um ganho enorme, né? Porque só de fazer isso aqui mesmo numa planta pequenininha, ele já é infernal. Bom, lá para baixo, para a fundação, o que a gente já está fazendo? A gente não está fazendo as planchas ainda, tá? Mas a gente está fazendo aqui, eu vou pegar uma planta aqui, que é a planta... Deixa eu tirar essa planta provisória daqui logo, que ela não existe. Tá, eu vou pegar uma planta aqui de fundação qualquer. Olha o piso do pavimento térreo. Repara só uma coisa, digamos, isso não é a planta de fundação não, tá? Isso daí é o que vem lá do TQS. Mas aí o que a gente já tem? Se você entrar aqui no comando de fundações, você vai ver que tem aqui uma planta resumo. Então o que ela faz? Tanto para sapata como para blocos, no bloco é que ele é mais fundamental. Mas ela gera um item de detalhe com todas as tuas pranchas, tá vendo? Com todas as tuas tipologias. Fundações, E ela já faz aqui, ela já diz, por exemplo, essa sapata aqui, a cara dessa sapata é S5, S8 e S10, tá? Só será a mesma sapata se o pilar também for o mesmo e estiver na mesma posição, senão ela vai gerar mais um desenho. Tá? Ela só não faz a posição dela. Não, a posição você tem que ver na planta, mas a tipologia ela vai fazer. Posso dar a sugestão? Não Pode. sei se já faz. Pode. Um cortezinho, os cortes horizontais e verticais. Isso a gente faz isso a gente faz na Porque planta assim de você já detalhe de tem armação. porque aí você já tem o detalhamento da sapata da planta de formas. Você sabe por que a gente não fez, Márcio? Porque como o programa faz o detalhamento de armação, e isso está em todas as plantas de armação da gente, a gente achou que não era necessário. Porque estão nas plantas de forma, entendeu? Mas não é assunto pode ser que fechado. Pode ser que o cara não faça armação, né? Ele faça só a forma, não. Acho que seria bom, interessante. Não é um assunto fechado, mas é que como a gente detalha Sim. isso em vários cortes, às vezes são 5, 6 cortes numa planta de fundação, a gente achou meio redundante, entendeu? Não sei se você já viu a planta de fundação de detalhamento de armação nossa, mas é muito bem Eu detalhado. acho igual. E já acho tem igual. todo o detalhamento já, e além disso ainda tem o 3D também que é gerado. Ô Dionísio, uma coisa é a seguinte, se tu tiver uma viga, tá? Entre dois pilares em que ele tenha variação de seção, por algum motivo qualquer, que a altura, lá no meio da viga, ela tem uma altura diferente, ele vai taguear a viga com as duas seções ali? Não sei se Se a viga variar no meio da seção, Isso. acho que não. No meio do bloco. A gente tratou a viga de inércia variável por seção. Ainda não. A hora que muda de apoio. É importante porque isso é bem corriqueiro, tá? Não, mas veja bem, o que vai acontecer é que ele vai botar a elevação correta. E se você continuar ela, por exemplo, se ela tem continuidade para um lado e para o outro, aí ele vai fazer na próxima sessão. Porque isso é uma das grandes coisas que eu pego muito aqui pro pessoal, é que às vezes a viga tem uma variação de seção no vão e eles esquecem de taguear aquele trechinho.
Daí o mestre de obra lá vai chegar, vai só achar que aquela viga é 19,50 entre aqueles dois pilares. E não, e de repente no meio dela tem uma seção diferente. Roberto, Né? olha só, eu tenho quase certeza, eu fiz um exemplo desse e ele fez certo. Ele não vai taguear na planta de forma, mas ele vai, na planta de detalhamento de armação, ele está fazendo correto. Ele está fazendo a armação, rebaixando e botando um spot elevation de um lado e um spot elevation do outro. Na forma, sinceramente, eu não me lembro. Eu tenho que Mas olhar. da forma ele deve fazer certo também. Ele deve tratar como se fosse 3 vigas diferentes. Se tem esse problema que a gente quer. Se tem esse deslocamento problema em que- relação ao nível, ele bota lá o Spot Elevation. A Aham. gente tem um projeto assim, deixa eu dar uma olhada aqui, Genito. Legal. Esse problema que a gente quer evitar, assim, que informações de forma divergem de armação, entendeu? Porque geralmente a armação chega depois e o cara já fez a caixaria. Aí chega lá, não casa a armadura. Aí é briga grande. Não, divergir não vai divergir. O que pode acontecer é ele não está botando a tag da seção dos dois lados de um mesmo vão, se for. Isso que pode acontecer. Mas ele vai dar a elevação. Se tiver continuidade para um lado e para o outro, ele vai dizer. Mas pode ser que falte a tag. A gente vai verificar isso, Roberto. Tá anotado, tá. bem lembrado, bem lembrado. Tem toda a razão. Tem toda a razão. Bom, ele vai gerar. Ele vai gerar esse tipo de coisa. Pode falar, Alberto, desculpa. É que chega atrasado a tem voz uma viga aqui. uma viga de. Pode ser de viga de elevador mesmo, posto de elevador, que às vezes vai lá com 1,50 m e de repente ela chega num outro pilar um pouco afastado e tu não vai levar aquele 1,50, 1,70 até lá. De repente faz com 1 metro ou 80, enfim. Então aí que pode ter uma versão da seção novão, né? Alberto, eu tenho quase certeza que a gente tratou isso. Mas Beleza. como a gente tá assim, já passou da fase da viga, já tem um tempo, e a gente está envolvido com fundação já há algum tempo, eu não estou me lembrando. Mas tenho quase certeza que a gente tratou isso sim. Tá anotado aqui, a gente vai te dar uma resposta em relação a isso. Bom, outras coisas que ele gera. Ele gera também, já está gerando aqui, você está vendo aqui embaixo tabelas, tá vendo? Então em tabelas, você tem aqui 3 tipos de tabela. Adicionar tabela de geometria, fazer de uma em uma para vocês entenderem. E aqui tem dividir tabela. O que é dividir tabela? Eu já vi por colocar várias em prancha que um bom local para você dividir é em 30 linhas. Quando você passa de 30 linhas, geralmente ela não dá em lugar nenhum, tá? Mas isso aí depende do tipo de projeto de vocês, tá? Nos meus projetos, 30 linhas, dividir em 30, de 30 em 30 linhas é um bom número, tá? Então eu vou aqui adicionar a geometria, né? E dividir a tabela em 30. E vou pedir para ele gerar. Ele gera um item de detalhe com essa cara aqui, ó. Tá? Então, como é sapata, ele vai dar o pilar, ele vai dar a seção, o nome, o lado 1 e o lado 2. A gente não botou X e Y porque não tem, pode ser X ou Y. Vai ficar claro isso aqui pela planta de locação ou pela planta de fundação. O H, que é... aí a gente vai ter um item de detalhe dizendo o que é cada coisa dessa, é lógico, né? O H é o rodapézinho, o H é o H total. A cota de assentamento da sapata aqui, não de arrasamento, aqui é a cota de assentamento, vai estar escrito também. Tá? É o fundo da sapata. E aqui o topo da sapata. Tá? Então a sapata tem que estar modelada certa. Não tem jeito, tá? Para ele fazer isso tem que estar modelada certa. Então, se for bloco, ele vai dar tudo isso aqui, só que aqui seria a cota de arrasamento, aqui seria o topo do bloco, e eu botei mais um, que é opcional, porque tem gente que gosta de botar e tem gente que não gosta, que é a ponta da estaca, a cota da ponta da estaca. Tá? Tem gente que gosta de botar, tem gente que não gosta. Então a gente deixou como opcional. Tá? A outra tabela que tem é essa daqui, ó. A segunda tabela é essa tabela aqui de adicionar tabela de balicentro, de pilar e de estaca. Então, vamos botar para essa, eu tenho que estar com uma planta aqui no local, porque você precisa me dizer qual é o ponto que você quer, aqui você quer se referenciar. Se isso aqui fosse uma locação, você podia ter, por exemplo, digamos que isso aqui fosse um terreno, né? E que você quisesse fazer por esse ponto aqui, ou que o terreno fosse exatamente na ponta dessa sapata aqui para a gente se referenciar. Então, o que eu faço? Eu peço aqui a tabela,
a tabela aqui e a tabela de baricentro de pilar. Dividir ou não a tabela, aí fica por conta de vocês e dou OK. Quando dá OK, repara que eu fiquei com o cursor, tá vendo? Aí você pode posicionar no lugar que você quiser, ó, pode ser um lugar que você quiser mesmo, né? Quer dizer, pode ser na planta o que a arquitetura determinar, o encontro das duas faces do terreno, pode ser o que você quiser. Pode ser o meio da obra, pode ser o que você quiser, né? E aqui você vai colocar e a partir desse ponto ele vai gerar a tabela de baricentro dos pilares, tá? Nós estamos dando uma opção até por causa de uma conversa lá que a gente teve lá no nosso grupo da Unihai e que o Marcelo Rios disse assim, porra, mas e esse negócio 04 é um inferno. Não, o problema é que o Revit é preciso, né? Então o que a gente vai deixar a gente vai atender a precisão que tiver na unidade de projeto. Na né? unidade. Que você der aqui isso na aí. unidade vai atender lá. Se você não quiser essa precisão, você muda a unidade que ele vai atender a unidade. Não está fazendo isso ainda não, mas vai fazer. Tá? O Dionísio, Diga. aproveitei que está falando de tabelas aí, Aham. não sei se está no teu radar, ou se já fez ou vai fazer e tal, que é importante para a gente, é área de forma. Área de forma e volume de concreto daquele pavimento. Uhum. Como é que está isso aí? Bom, isso já está. O que acontece é que, na verdade, na planta de forma, não. Mas estão nas plantas de detalhe de armação. Então, cada planta que você gera de detalhe de armação, você tem as forma, concreto e armação daquela planta. Na planta de forma, a gente não pensou nisso, não. Vocês acham interessante ter volume? Para nosso Isso não aí sei como é que funciona. É importantíssimo aqui, porque Tá a gente bom. pede, o pessoal pede o volume na forma, que principalmente mestre de obra, né? Aqui Quero também. completar aqui, Tá entendeu? bom. Eu uso área de forma e volume Volume na de ponta concreto. de forma, né? Volume de concreto. Vocês separam, vocês fazem uma tabela e separa por laje, viga, pilar? Como é que vocês fazem? Isso que eu até te sugeri, tá? Eu separo pilar e viga e laje é uma coisa só, porque concretagem normalmente é uma coisa só, né? E eu até daria uma sugestão, tá? Dar a opção para o usuário de ele assim, não, quero fazer essa tabela por pilar, tudo bem, tal, por cada pilar. Porque às vezes o cara quer, sei lá, tem 100 pilares, ele quer concretar só 3 ou 4, né? Isso. E daí, sabendo o volume de cada um, ele soma ali e pede ali o volume que ele precisa, né? Para a fundação, aquela tabelinha que você mostrou antes das sapatas ali, uma coluna ali de volume já resolveria. Isso, mais ou menos isso. Aquela tabela anterior. Eu acho que o ideal resumo que eu sempre vi é os que vêm automático, né? Vamos colocar automático lá até no Eberic. Tá? Se vocês quiserem, eu tenho alguns modelos que vai trazer isso, vai trazer por peça e por pilar, por viga, por laje, aí Não, Gil, veja bem, eu fico sempre dá com uma preocupação da gente não ter muita duplicidade de informação, até porque duplicidade de informação é ponto de erro, né? Quer dizer, quando você tem uma... Sim. Por exemplo, quando eu detalho lajes, as lajes, a forma da laje, o volume de concreto da laje, a armação negativa, a armação positiva, está toda no detalhamento de laje. É uma questão qual planta que o cara tem que pegar para ter essa informação, né? Eu concordo com você, mas o cara reclama, o cara que vai pedir o concreto, ele vai pegar a planta de forma para fazer orçamento. Isso. olha O essa que cara eu te do mandei aí orçamento no, lá, ele vai pegar pela ponta de forma. olha o que eu te mandei, Gil, no Zap. É uma guarita, safada. Safada. Mas olha aí, Não, tem mas um volume. tá no radar. É bem interessante isso. E, Dionísio, a gente sabe que no Revit, seja lá o que for, no Revit, né? Laje maciça é sempre mais tranquilo, né? Eu acho que vai penar um pouquinho, no caso, quando for laje nervurada. Hein? Não pena não. Peguei. É só. Não? Não, de forma nenhuma. Pelo contrário, é só modelar certo, né? Quer dizer, se você vier com o que vem do TQS, vai ficar errado. Mas se você fizer a laje nervurada no Revit, vai ficar certo. Sim. Não pena de jeito nenhum. O que pena é se vier a informação errada do TQS. Aí não tem jeito. A outra que eu te mandei já é um pouquinho mais complicada, mas também tem todos os quantitativos lá. Você mandou por onde, Márcio? No Zap. No Zap. Não, mas no no Zap. particular? Particular. Ah, Isso. pô. Deixa eu abrir aqui pro pessoal ver. Essa é a safada. Você diz isso aqui?
Isso. Aí É isso eu mandei aí. uma outra que tem um zoom desse Aqui é o aí. volume total de tudo, então. Ah, não, Isso. vigas e pilares. Abre a Tá. outra. Abre a outra, que fica melhor para você visualizar. A terceira foto. A terceira. Aí. Esse é o Cadê pavimento. cadê o Lá no resumo? meio, lá em cima, Lá em tem um cima, né? resumo. Lá em A cima. próxima, a próxima foto. A próxima foto você tem um zoom dele. Tá, Tá aí. tá, É isso aí. tá bom. O pessoal da obra, o cara quer isso aí. Ele nem lê projeto, ele não lê nem carinho, ele não lê nada. Ele quer a tabela de quantitativo. É. Mas o pior é que o corno, normalmente ele quer até por viga e por tudo. Não, mas aí eu falo, aí você vai ter que pegar peça por peça. Não, isso aí você pega as peças de armação, Porque, né? porque É, se ele o- quer para comprar tá aí. O plugin já Pra aí, tem né? quantitativo por peça, tá? Ótimo. Não, o Lá no problema plano de é, criar vistas, ele já faz essa parte de É. quantitativo É. por peça. mas no detalhe de armação, o que eles estão dizendo é que seria bom que a gente tivesse Baseado criar na mais forma. uma tabela para colocar na forma que tivesse o quantitativo daquele nível para as Pode ser formas. até separado. Pode ser uma volume de tabela concreto, separada, pode, volume de pilar, volume de viga, volume de laje. Por pode, quê? pode. Porque se o cara está com pressa para, por exemplo, fazer uma estimativa orçamentária de aço, Não você precisa fala abrir para ele, ó, 300 planchas de armação. Tá exato. correto, Você tá tem ali o correto. volume de pilar, você bota aí uma taxa de 100 quilos por metro cúbico e o cara vai comprar. Ele vai prever que ele vai precisar de Procede, tantos quilos de aço. procede, Ô, procede. Dionísio, porque assim, ó, não querendo interferir, mas assim, tem que pensar o seguinte, tu falasse algumas vezes, não, o cara tem lá na armação, no modelo da armação, tá. Você tem que pensar o seguinte, pode ser que o cara, ele não use o off estrutural na parte de armação. Ele, não, me interessou a parte de forma, tá legal, porque eu boto meu modelador aqui a trabalhar, ele usa. E não, tu não tens a armação, né? Tá bom, Então, se o forma tem o volume, fechou o assunto, né? tá. Procede, procede sim. Ok, boa. Isso não tem problema, o dado tá lá, é só a gente pegar e botar. Não tem, É Sim, muito a gente sabe simples. disso. ah, não tem problema. Ô Dionísio, Oi. essa mudando aí rapidinho de assunto, acho que finalizando essa parte, referente a essa posição dos eixos aí, onde é que você colocaria? Se eu alocar os eixos lá na minha planta de fundação, ele vai referenciar esse X e Y de acordo com o eixo que eu inseri? Vou te mostrar. A ideia é essa aqui, ó. Isso é um projeto meu. Eu boto sempre na internet e fico com uma listagem que você clica ou no modelo, ou na forma, ela vai para cá, ó. Então, por exemplo, aqui, vou botar a planta inteira aqui para você ver. Essa é a planta completa, né? Isso aqui eu já vou mostrar para vocês, é a planta de cargas da NBR que vem lá do TQS, tá? Essas são as outras pranchas e aqui, vou botar agora o cantinho direito lá em cima para você ver. A ideia é essa. Normalmente a arquitetura te dá isso aqui, né? Que é o limite do lote e o limite do lote aqui. Então você estabelece que o teu ponto 00 de locação é esse aqui. Você viu lá que na hora que eu estabeleci o ponto, ele pergunta, o plugin pergunta para você qual é o ponto 00. Então você bota isso aqui na tua planta lá, marca esse ponto lá e clica nele. Okay. Isso não tem a ver, o que eu queria dizer é o seguinte, isso não tem a ver com o 00 do Revit. Não, Seria o 00. não tem a entendi. ver. Perfeito. Não Não é tem a ver. travado a ele. Não é travado a ele. Agora, se você me perguntar, o ideal é que fosse. Entendi. Para um modelo BIM interessante, o ideal é que fosse. Mas, a não ser que seja assim, para um projeto, um negócio, sim. Mas, normalmente, não sei se o ideal é que fosse, porque, normalmente, esse ponto 0 é um ponto que deve ter em todas as pranchas. Normalmente, a gente gosta de colocar um canto lateral esquerdo do elevador, que tem em todas as pranchas, uma coisa desse tipo, entendeu? E até porque também, às vezes, a pessoa que vai elaborar o projeto de arquitetura vai colocar em um ponto que não seja coincidente com o seu. Então, pode dar problema aí, você ficar mudando. Cara, olha só, eu oriento o pessoal da arquitetura, por isso que eu tenho um certo privilégio em relação a isso. Como eu dei aula há 10 anos em faculdade de arquitetura, 70% dos meus clientes são ex-alunos meus. Então ninguém nem discute mais isso comigo. O problema eu estabeleço qual é o ponto 0 da estrutura e eles respeitam isso em todas as plantas dele, entendeu?
Eu nunca tive esse problema. Eu nunca tive problema de ter que trocar um ponto zero zero porque não era o eixo, porque não era o padrão. Todos os programas têm o mesmo ponto zero zero desde que o mundo é mundo. Todos eles. Então você trocar o ponto zero zero de lugar de uma estupidez que não tem mais tamanho. E é para isso que existe no Revit a cota de UTM, né? Que você. Como é? Me falhou o nome agora. Não, já que tem o de topografia, origem e o survey point. Tem 3. Pois Coordenada é, de o ponto. ponto de pesquisa, né? Que traduzindo É. seria o ponto de pesquisa. Esse ponto de pesquisa, que é o ponto real, você coloca no Revit, é um ponto que não mexe no teu projeto. Então você referenciar um ponto lá em caixa prego, não funciona o TQS, não funciona nenhum projeto. Se ele for muito longe, não funciona nem no Revit. Você vai ter problema de. Então, eu não deixo fazer. A primeira coisa que eu pergunto é isso. Se o cara vem com uma maluquice, eu nem pego o projeto para fazer. Porque eu considero isso uma maluquice tão grande e atrapalha tanto o BIM que não tem. Ah, você não trabalha com coisa real? Trabalho, eu trabalho com coisa real sim, mas no lugar certo do Revit, que é o ponto de pesquisa e é o norte de projeto. É o norte real. Mas o norte de projeto é como você desenha na planta e o 00 é o 00 da planta. Nunca abri mão disso, nem nunca me arrependi por isso. Eu já trabalhei com uns 12 equipes de projeto de INBIM, por aí, e todos eles respeitaram isso. Eu não tenho problema com isso, nunca tive. É só uma Perfeito. questão da gente bater pé firme, cara. Se não for assim, o TQS não funciona, nada funciona. A gente fica o resto da vida brigando com o arquiteto, se a gente não briga logo no primeiro dia, entendeu? Então eu já brigo logo no primeiro dia. Mas a ideia é essa, entendeu? Pode ser qualquer ponto. Se o cara vai Entendeu? funcionar. Eu não sei até que distância vai funcionar. Porque aí depende do Revit. Mas que vai funcionar, vai. Se você clicar no ponto, ele vai dizer lá. Tá? E eu gosto de deixar com 2 casas decimais, justamente para ver se a modelagem está certa. Porque se a modelagem não estiver certa, o Revit tem essa coisa de que se não tiver a primeira ou a segunda casa decimal, ele não coloca, né? Então, se a modelagem. Eu padronizo com 8. Pois é, tá vendo? Porque para pré-moldado e metálica, é fundamental a porra do negócio estar modelado certo. Entendeu? Então, você bota com 8 para ele, o Revit, se tiver certo, vai botar 0 ou vai dizer você que está errado, você vai corrigir ou vai chamar a atenção do cara, entendeu? Isso é BIM. O resto é o resto. Mas faz sim, entendeu? Entendi. Ele faz é o ponto que você clicar, tá? Eu vou Perfeito, passar entendi. aqui para uma planta que tenha bloco para vocês verem a diferença. O Dionísio, ali é configurável as questões assim das tags ali, se é, sei lá, 19x50 ou É configurável. 19/50, configurável. É configurável. A minha teoria é de que e tem porquê, tudo na minha vida tem um porquê, né? O porquê é o seguinte. Menos torcer pro Botafogo. Pois é. É o terceiro título no mês, né? Vai ser o terceiro título no mês. Porque eu fui uma vez numa obra, eu fazia pilar X e viga X também. Até o dia que eu fui fazer obra, eu construí durante 15 anos. E aí eu entrei numa obra minha, tinha uma porra de uma tag de pilar junto de tag de viga, e o cara inverteu. Botou a viga no pilar e o pilar na viga. A partir desse momento, eu usei X no pilar e usei barra na viga, porque aí nunca mais nenhum carpinteiro meu errou. Entendeu? Então, tudo na minha vida tem um porquê, por isso que eu não faço igual. O meu pilar é X e a minha viga é barra. Deixa eu pegar aqui um com um bloco para vocês verem como o bloco fica até mais interessante. Deixa eu ver onde é que está. A cota veio lá do escritório do Antônio Alves de Noronha. E o X do pilar, a barra, veio de experiência própria minha de obra. Apresentação, blocos. Eu vou pegar aqui um TQS AG, porque nesse projeto aqui eu vou mostrar para vocês, porque é menorzinho, aí a gente não fica muito tempo aqui.
e eu vou mostrar para vocês o que que ele está fazendo em relação a blocos, tá? Eu peguei o TQS-AG e botei uns blocos estranhos justamente para a gente ver o que que ele faz. Então, repara só, eu tenho nesse projeto aqui, lógico que isso é um projeto fictício, né? Já usou para fazer teste. É o TQS-AG mesmo, daquele da avaliação gratuita, que eu botei um monte de bloco de coroamento de destaque estranho, né? Para ver o que que ia acontecer. Então, o que que acontece? Ele está gerando aqui a boneca de todos os blocos, tá? E dizendo a que blocos pertence. Então, se tiver mais de um, ele bota, mas como eu botei um em cada um para testar, só tem um em cada um, então ele bota isso aqui do lado. Ele faz, ele traz, eu vou mostrar isso aqui para vocês, o que você tiver que vier lá do TQS ou você fabricar em Excel, eu posso trazer para cá formatado, tá? Então essa aqui já vou mostrar lá esse aqui onde é que eu peguei lá do TQS. Então eu peguei isso aqui do TQS e coloquei aqui, que é aquela da norma, né? Que é combinações sem vento, a combinação de vento é a ação variável principal e a combinação do vento ação variável não é a ação variável principal. Então eu coloquei isso aqui, só que eu dei uma formataçãozinha lá, tá? Aqui é a tabela de bloco de coroamento de estaca, onde tem a cota de arrasamento da estaca, o topo do bloco e a cota da ponta da estaca, que é opcional. Né? Posso pedir mais um opcional? Pode. Comprimento da estaca. Que é muito bom para a gente validar o volume da... Tá bom. O comprimento da estaca, né? Tá bom. Isso. Tá. Aqui tem mais o que? Baricentro de pilar, né? Aqui, sim, eu acho que isso não tem no TQS. A gente fez o baricentro dos blocos, das estacas dos blocos. Então, por exemplo, o bloco 1 tem 2 estacas, então o baricentro de cada um das estacas, e a gente vai identificar isso lá na planta. Em relação ao bloco. Não, em relação, Não, em relação ao ponto. A origem. Não, veja bem. Se você quiser... Não tem como fazer em relação ao bloco, porque aí você teria que clicar de um em um bloco. Tá, em certo. relação à origem. Porque no fundo... Isso é mais ou menos o que o Leandro estava comentando com a gente aquele dia lá no boteco, Dionísio. Por exemplo, o Leandro tem o costume de gerar a locação apenas do baricentro do pilar. Tá. E o detalhamento da estaca, essa coordenada da estaca, ele toma a partir de cada bloco. Tá, mas eu já fiz, quando eu fiz, mas aí eu peguei a experiência minha. Quando eu fui fazer os 5 shoppings, que foi um atrás do outro, e é o tal dos 30, cada um tinha 30 mil e teve um com 37 mil metros quadrados. Exatamente o que o topógrafo me pediu era que exatamente o contrário. Era que eu tivesse um ponto só e por esse ponto eu referenciasse o baricentro do pilar e o baricentro das estacas, porque se eu não tivesse isso, ele é que tinha que fazer. Isso eu fiquei na cabeça porque foi o pedido do topógrafo. Não, Entendeu? eles pedem isso. Eles querem isso. Não adianta você porque dar... senão ele tem que mudar a referência dele em cada bloco que você fizer. Não, ele tem que fazer a conta na mão. Ele não gosta de fazer isso. O Corno não gosta de fazer isso, não. Exatamente. Entendeu? A grande questão é que, muitas vezes, a obra em si, não é o caso de obras de grande porte, mas uma obra pequena, por exemplo, você não vai ter um topógrafo para fazer essa locação. Então, a partir do momento que você passa essa informação para o seu Zé vai errar a locação da estaca, vai escavar errado, vai dar aquele BO todo que a gente conhece, de ter 18 estacas fora de posição e você ter que ficar corrigindo. E isso é uma responsabilidade. É procedente. É uma responsabilidade nossa que a gente assumiu daí, entendeu? É procedente. O que a gente pode fazer é uma opção. Uma opção é legal. Uma opção é legal. Você pode gerar baricentro das estacas. Fazer a pergunta se ele quer, aí mas ele usa também, do bloco. Ou você... Mas também tem uma coisa. Se eu não quiser isso aí, simplesmente eu apago. Apago, exatamente. Tem isso também. Né? Não, mas é interessante, quer dizer, gerar uma tabela de baricentro sem você baseada no baricentro do pilar, nesse caso, né? Só que aí pergunto eu a você, quando você tiver um bloco com
com 2 pilares nele. Aí é especial. Pois é. Aí é especial. Mas aí que tá o negócio. Numa obra em que eu vou ter 2 pilares nascendo no mesmo bloco, Vai ter topografia. provavelmente eu vou ter uma topografia. Foi por isso que a gente fez o operador. Mas é um negócio, deixa isso aí, quem não quiser, apaga. É. Não, Gente, mas eu vou pedir bom. licença a vocês, porque eu preciso fazer uma vistoria na sala de baixo que eu estou entregando. Tá bom, falou. Vai Certo, ficar gravado, obrigado. depois eu boto lá o resto. Beleza, brigadão. Falou, um abraço. Bom, esse negócio aqui, como é que eu fiz? Os outros vocês já viram como é que é feito, né? E esse daqui do TQS é o seguinte. Vamos lá no TQS, para quem não conhecer de lá, eu mostrar de lá. Cadê o TQS? Tá aqui, ó. O TQS gera isso aqui, ó. Cadê ele? Tá aqui, ó. Esse aqui é exatamente aquele projetinho lá que eu estava testando as tipologias de blocos diferentes. Então, se você vier aqui no espacial e abrir aqui, ó, ele vai puxar aqui o Windows. E se você digitar aqui, ó, por lead, ele vai te dar isso aqui, ó, tá? Sim. Então, esse por lead aqui, ele vem assim, que é exatamente aquela tabela lá, tá? Só que aí eu perco um tempinho com isso aqui, porque isso aqui, só botar linha nisso aqui para mim, nada é a mesma coisa. Então eu perco um tempinho nisso aqui, transformo isso aqui nisso aqui, ó. Eu acho que isso é uma coisa fundamental, né? Isso é uma das principais informações. Nem sempre você precisa botar isso tudo. Você pode gerar uma tabela de cargas baseada no que você quiser e só nos pontos máximos mesmo e colocar na sua planta, né? Pouca gente faz isso de botar esses da norma, né? Até porque isso tem no TQS há pouco tempo. O pessoal bota o que tem no TQS, né? Mas Geotécnica mesmo é os máximos só. Oi? O Geotec só quer os máximos. Só que é o máximo. Então você pode botar só o que você quiser. Desde que você gere a tabela, não tem problema. Deixa eu só procurando aqui onde é que tá. Tá aqui, ó. 51. Mas o que? A formatada, Diniz? Aí, ó. Tá aqui. Isso aí a gente pode até pensar num VBAzinho depois. Pois é. Fazer formatar sozinho, né? Uhum. Isso. Aí eu transformo ela nesse aqui, ó. Tá vendo? Aliás, esse aqui é do projeto maior. É nesse aqui, ó. Fica bom demais. Esse é o que veio de lá, né? E esse daqui é o que eu formatei. Por lead 2 editado. Tá? Eu faço isso muito rápido, entendeu? Mas aí se o Ramon conseguir fazer com o VBA, consegue, né? Porque tem sempre um mesmo formato. Aí eu gero isso daqui. E aí como é que é feito isso lá? Eu pego a seguinte, vou tirar ele daqui e vou gerar novamente. Aqui, ó. Eu venho aqui, fica debaixo do negócio da apresentação. Cadê? Eu venho aqui em tabelas novamente e tem aqui Não, não, desculpa. Eu venho para cá cadê? Importar do Excel, tá vendo? Isso. Então qualquer tabela que você tiver lá e você formatar lá, você pode, é o que aquele da Roots fazia, né? Então aqui eu escolho a tabela. Então, onde janeiro está aqui? Por lead 2 editado. Aqui ele já vai aparecer, eu tenho que mostrar isso aqui para você, e ele tem 5 escalas diferentes, tá? Então você pode escolher aqui a escala, com um tempinho você vai se... Normalmente eu escolho aqui entre a 3 e a 4, dependendo do volume do projeto, tá? Esse aqui é um projeto pequeno, acho que dá até na 2.
mas você tem 5 tipos de escalas que você não pode mexer nessa escala, porque como é gerado toda uma formatação de linha, de texto do Diabo A4, não dá para você mexer aleatoriamente nisso, né? Quer dizer, você tem que escolher uma das 5 escalas. Mas 5 escalas é escala pra cacete. Você vai se acostumando com o tipo de espaço que você tem em relação aos seus projetos, você vai fazer isso numa boa. Ou gera as 5 também, né? Gera as 5 e escolhe, não tem problema. Aí ele já gerou aqui, tá vendo? Aí é só arrastar e colocar lá na planta. Tá? Aí vem para cá para a planta, que a gente ainda não está gerando a planta automática, mas vai gerar. Tá? Ela fica aqui, ó. Isso a gente vai trocar a localização deles. Eu não sei se o Ramon já trocou lá, mas eu achei que ficou ruim, porque aqui tem a planta da estrutura, da superestrutura, e o resumo, que é essa planta daqui, e as tabelas ficaram depois da superestrutura. Eu queria que ficasse antes, entendeu? Então a gente vai trocar essa classificação aqui. Mas aqui estão todos eles, tá vendo? Está o bloco, né? Com a ponta da estaca. Aqui está o baricentro de pilar. Aqui está o baricentro de estaca. E aqui está o porlide que eu acabei de fazer, tá vendo? Acho que tem até em 2 escalas diferentes aqui. Se você fizer mais de Não, um... era o original. Tu importou de novo, sem apagar. Não, era esse aqui, né? Tá. Esse era o original. Era original, né? Mas é bom ele não apagar, porque se você quiser testar mais de uma escala, ele vai botando aqui com índice 1, índice 2, aí você testa qual é a escala que fica melhor, né? Aí é só arrastar para cá. Ele vai botar aqui. Eu tiro o título, porque eu acho que o título já está na própria tabela. Acho que a gente podia até fazer isso automático, né, irmão? Tirar o título, deixar logo sem título, porque já está tudo escrito aqui, né? Uhum. Não tem muito sentido você ter título aqui. Quando a gente chegar nessa parte de jogar na prancha de novo, a gente Faz isso. Tá? Então são essas as novidades, tá? Que a gente já está colocando em formas. A gente está trabalhando nesse negócio agora de desenhar as plantas de forma. A gente está querendo fazer 2 independentes. Uma só com os pilares e locação. E aí nessa planta você botaria essa planta de cargas e o baricentro de pilar. E uma outra só com fundações, onde a gente botaria esse desenho, o baricentro das estacas, se o cara quiser, e mais a geometria das estacas, entendeu? Então a gente queria gerar 2 pranchas independentes. Isso mesmo. Essa que é a ideia. É isso mesmo. É isso aí. Mas é isso aí. Essa questão de importação do Excel aí seria para qualquer planilha lá, né? Qualquer planilha Isso. Excel. Qualquer planilha Excel. Se você gerar aquilo que o Alberto falou, se quiser gerar uma lá pelo próprio TQS somente com os máximos, gera uma tabela só e ele vai botar e vai importar aí sem problema. Só que aí por enquanto está tendo que configurar ela para poder deixar ela no estilo bacana ali para depois você importar, né? Porque, veja bem, o que acontece é que isso é muito pessoal, né? Por exemplo, Não, eu faço o seguinte, ó, como eu estou pedindo aqui um F máximo, um FZ máximo, eu marco ele aqui, tá? Como essa aqui é o FZ mínimo, eu marco ela aqui. Então, eu achei que era de uma obviedade enorme isso, entendeu? Então, quer dizer, eu não sei nem por que já não vem assim. Porque isso misturado assim, você vai FZ máximo. Aí você tem FZ, FX... Não, quando acontece o FZ máximo, essas outras dimensões estarão desse tipo aqui. Mas o que eu estou listando é o FZ máximo. Então, o que eu quero é isso aqui. Né? Entendi. Então, eu achei que essa formatação assim, é uma formatação que deveria ser default, entendeu? Mas é a minha opinião, né? Então, é um negócio muito, muito pessoal. Por isso que eu não fiz questão de formatar. Mas, se todo mundo achar bom para esse tipo... O problema é que existem muitos tipos de... Você pode gerar umas 40 tabelas diferentes lá do TQS, entendeu? Então, é muito Beleza. difícil você ter uma... Para a gente poder automatizar alguma coisa, a gente tem que ter um padrão, né? E se um negócio que não tem padrão, não tem como automatizar. É difícil, Show né? de bola. Tá? Bom, é isso aí. Eu espero que vocês usem aí bastante. Hoje, o Marcel mandou pra gente uns projetos completamente
inclinados e rotacionados em relação ao eixo zero e tal, e aí o Ramon também já caiu em cima dele para poder cotar esse tipo de prancha. Eu tenho uns aqui bem legais também. Se Não, quiser. eu tenho. A gente pegou um básico que o Ramon fez um arraia em toda a volta. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui para você Que é ver. uma coisa, exatamente, que eu ia dizer. É parte de raio, né? Ah, é. Quando a forma tem elemento curvo, Não, a curva a gente ainda não tratou, mas senta. Ah, tá. eu digo inclinação mesmo. Deixa eu ver. Certo. Mas curva, a gente imagina que a gente tem que ter uma base, assim como a gente pede o ponto do baricentro. Eu acho que para elemento curvo, a gente tem que pedir que se dê uma base também, né? Quer dizer, você quer alocar aquilo em relação ao quê? Né? Porque senão fica difícil. Normalmente eu corto o raio da curva e depois eu dou uma fatiada em trecho de reta para facilitar a formular. Entendi. Será que não tem nenhum modelinho aqui inclinado? Aí. Esse aí Aqui, ó. tem viga de seção variável. Tá vendo? Aqui tem a viga de seção variável, o Alberto, mas está no vão inteiro, tá vendo? Aqui é 20 por 60, aqui é 45 por 40. Aqui. Eu não me lembro, mas eu acho que eu testei sim alguma coisa com a viga variando no vão, há muito tempo atrás. Eu vou dar uma olhada, a gente vai dar uma olhada nisso. Não. E Então aqui, vamos como assim? Na altura que da não, ele face diz superior, assim, não? por exemplo, digamos que essa viga aqui, por Tá, absurdo, quebra aí. essa daqui, por um motivo arquitetônico qualquer, essa 45 por 40 viesse mais para cá e essa saísse daqui para lá, entendeu? Isso. Entendeu? Que se você Uhum. tivesse uma inércia variável no vão, Mas seriam duas vigas do mesmo jeito. Ele ia adicionar Ah. duas tags do mesmo jeito. ia botar dois tags do mesmo jeito, né? Ah, é. O problema é se Beleza, ele isso iria sim. identificar. Tem que dar uma olhada. O spot elevation ele coloca assim. Se tá fora do nível, ele coloca. Ah, sim, o Acima, spot pra elevation mais ou pra coloca. menos, ele Isso, coloca. isso. Não, tá no mesmo nível, como o Dionísio falou, só mudou a seção. Uhum. Uhum. Isso é Não, importante. quando muda a seção, o ref divide em dois elementos. No que divide em dois elementos, eu já pego e já adiciono duas tags. Tá? Aham. Então tá Então, acho- resolvido, né? Então acho que não É. tem problema não. E para ele entender que é uma viga, se você quiser que seja detalhada como viga contínua, a única coisa é que você tem que lembrar de vir aqui, ó. Porque Porra, senão, fica no meio. como o Revit separa e não deixa você considerar uma viga só, a gente tem que primeiro fazer aqui unir viga, tá? E depois informar que ela é uma viga de inércia variável. Isso. As partes da viga de seção variável que forem constantes, você vai unir, tá? Isso. Depois disso, você vai selecionar todos os pedaços da viga e dizer que ela é de seção variável. Aí sim o plugin vai... Aqui, por exemplo, ó, isso é uma viga contínua, V103, V103, V103 aqui, V103 aqui, tá vendo? Então o que você teria que unir essas duas, porque vai vir lá do TQS, isso tudo partido, tá vendo? Aí eu tenho que pegar, unir esses dois aqui, já está unido. Para unir esses dois eu uso esse aqui de unir vigas. Aí eu uniria esses dois aqui e depois eu informaria que ele é uma viga, definir viga de seção variável, tá vendo? Então eu clicaria nesse e dar o ESC para dizer que ele é viga de seção variável. Aí ele vai detalhar certo. Tá? São dois procedimentos diferentes. Aqui, por exemplo, você não precisava unir viga. Por quê? Deixa eu ver. Nessa de cá, não precisaria unir, ó, porque essa daqui bastava informar que a inércia é variável.
Por quê? Porque ela já é óbvio, né? Que essa aqui é uma seção, essa aqui é outra, essa aqui é uma seção, essa aqui é outra. Mas aqui já não é óbvio, entendeu? Quer dizer, podia ser que o cara tivesse uma viga aqui e outra do lado de cá. Então, se você quiser detalhar ela com contínua, você tem que dizer que essa viga é uma viga de inércia variável. Assim, eu sugeri a Dionísio lá atrás, quando a gente estava desenvolvendo isso, que a gente pegasse pelos títulos, né, das vigas e unisse com base nisso. Mas Dionísio gosta de controle manual, então... Não, é porque isso não é verdade quando vem lá do TQS. Então, o que acontece? Você pode... É uma decisão do calculista isso. Então, você, por exemplo, eu posso considerar essa viga aqui como não tivesse continuidade com essa de cá. Entendeu? Mesmo que ela tivesse o mesmo nome? Não. Aí o que vai acontecer? Aí ia ser dois nomes diferentes. Aí ia ser dois Exato. nomes diferentes. Dois Exatamente. nomes, dois Não, detalhes. tudo bem, tudo bem. A gente iria supor inicialmente que a ideia era que se tivesse o mesmo nome, fazia parte de uma mesma viga. O que o Ramon fala faz sentido. Tá, mas se essa viga aqui no TQS, ele não vai juntar essas duas vigas se você tiver com viga contínua. Na hora que você mandar para o Revit, ele vai separar as quatro. Uhum. Então você vai ter uma tag em cada viga. Como é que você vai resolver esse problema aqui do meio? Se as quatro tiverem o mesmo nome, primeiro a gente agrupa, vê o que dá para ser juntado, né, unido, e depois a gente define como seção variável. Resolvido. Podemos tentar. Nada Uhum. contra, não. Essa é o que eu ia comentar ali, como o Ramon falou. Se a viga tem o mesmo nome, ela é uma viga só, né? Então é fácil de programa. Mesma fazer coisa essa para viga automaticamente. pilares, né? Mesma coisa para Não. pilares. Podemos tentar, não tem problema. Uhum. Podemos tentar. Mas vamos terminar a forma, né? Depois a gente volta nisso aí. Beleza. Mas bota no canal, bota na agenda aí. Uhum. Tá certo, gente? Mais alguma questão? Show. Não, excelente. Bom, então tem lá no grupo, nos dois grupos do Telegram e no outro, tem lá um link lá. Eu fiz 2 templates novos para 24 e 25 porque mudou bastante coisa, tem várias formatações e tal. Então é aquela história. Eu recomendo que a partir desse faça com esses templates de lá que não vai gerar problema. E uma última coisa, pessoal, o comando lá de planta base, agora que a gente fez essa parte de tags em formas, a gente reutilizou o código para... Se eu puder mostrar, Dionísio? Mostra. Para adicionar as Esqueci tagzinhas. O que ele está dizendo é assim, se você... Deixa eu pegar um outro projeto aqui, senão aqui ele vai demorar mais. Quanto à base de armadura. Isso. Uhum. Que antes ele não colocava a tagzinha do nome do elemento, né? Eu tenho aqui... Deixa eu gerar a planta. Agora tá gerando já. Uhum. Conta base. Qualquer um, é rápido, Dionísio. Coloca um de vigas aí, qualquer. Não, eu tô tentando achar o office tutorial embaixo do negócio da transmissão. Pra direita, tá pra direita. Ah. Depois disso, aí. É foda, o time sempre fica no meio. É planta base. Sabe que esse negócio da planta base eu acho que deveria ter um ícone com outra cor, cara? A gente fica procurando ele aqui. Uhum. Planta base. Daqui, por exemplo. Gerar vigas, pilares e lajes. Aqui. A planta base de viga já está botando as tags de viga, tá vendo? É só uma cerejinha no bolo. A planta base de pilar está botando as tags de pilar, porque o algoritmo foi feito lá na forma, né? A planta de laje também está botando as tags, ó. E a planta de fundação também. É porque essa aqui é muito escrota, né? Então ela botou por volta, mas normalmente fica certinho, né? Uma planta mais comportada, fica assim, né? B7, P7. B8, que aqui ele pegou a bounding box daqui, não tem jeito, né? Mas fica o bloco e o pilar. Então é bom que na hora de igualar você verifica rápido quais são os que estão repetidos, quais que não estão. Parte de repetições. Acho que é isso. Tem mais alguma coisa, Armão, que eu tenha esquecido? Não, era só isso mesmo. Tá Só bom, cerejinha gente? no bolo. Qualquer problema que vocês acharem lá e tiver... Provavelmente vocês vão achar agora outras coisas, né? E aí passa logo pra gente que a gente vai corrigindo. Tá, beleza. Manda pro Ramon, direto pro Ramon?
Pode mandar no grupo, ou mandar direto Ah, para ele, beleza. se você quiser. Beleza. Ô Dionísio, Oi. você me passou lá no grupo, na verdade, né? O último template que foi na data, acho que foi na Não, quinta-feira passada. acabei de Mandou botar hoje, no agora, Drop. cara. Não, Não, sim, eu tô falando daquele que você mandou, então já atualizou para esse que você mandou hoje. Já é outro, já é é outro. outro. Beleza. A Tanto gente que tá atualizou com- uns blocos, a gente tem tá- umas famíliazinhas É, novas e a tal. gente está, inclusive, prestando atenção agora na numeração, entendeu? Se tiver numeração diferente, vale a última numeração, É, a Tá, maior. beleza. Não, Maior. fechado. tá bom? Tá. Beleza. Beleza. Falou, Beleza gente. então, gente. Um Bons abraço. testes aí. Boa Qualquer coisa noite. estamos aqui.